Bom, aula 32, ainda falando sobre transportes em geral, né? Vou compartilhar aqui com vocês. O pouco que eu vou falar agora é um pouco assim. Eu já tinha comentado aí dos vídeos anteriores, né, no começo do penúltimo vídeo, que é sobre tecnologias de transportes, né? Tecnologia da mobilidade. E os seus impactos, né? Em si falando de sustentabilidade. Tá? Aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, quando pergunta, né, vamos economizar energia nos transportes, é como aquilo que eu tinha comentado no penúltimo vídeo, no comecinho, né? Que eu falei assim, mais de transporte de cargas e transporte de passageiros a longa distância, né? Que, por exemplo, o avião, né, tem a praticidade, né, de ser um meio de transporte de uma velocidade maior, porém o consumo de energia por passageiro e por quilômetro é maior, tá? E no caso das cargas, no caso carga aérea, mesma coisa, né? Tem o nicho de mercado, né? Que é mais para produtos perecíveis, produtos de alto valor agregado, enfim, né? Vou mostrar aqui algumas informações para vocês. Como eu tinha comentado anteriormente, né? O consumo de energia por passageiro, quilômetro, no transporte, no transporte aéreo, né? Olha só, tô sendo enganado aqui. Vou explicar para vocês. Vocês estão vendo, né, que numa certa época, num certo momento, na verdade, né, o consumo de energia por passageiro quilômetro rodado era realmente maior. Mas, olha, gente, até peço desculpa desde já, achava que ainda era maior, mas diminuiu consideravelmente. Então, uma coisa que eu acertei, né, é o meio de transporte que teve uma maior evolução, tá? Porque as companhias aéreas, né, têm a preocupação, né, de sempre trocar os aviões, né, porque a maior parte do custo das passagens, né, é a querosene, é o combustível, tá? Tanto que tem inclusive algumas linhas que são descontinuadas, né, são desativadas devido e sempre alegam, né, aumento do custo da querosene, mas na verdade é falta de movimento mesmo. Só que os aviões, eles sempre procuram, na medida do possível, né, viajar transportar o maior número possível de passageiros, né, de preferência quando eles enchem, né? Mas o que vocês podem ver, ao contrário do que eu tinha falado até então, né, atualmente o maior consumo por passageiros quilômetro é o transporte aquaviário, rios principalmente, né? Aí depois, carros leves, né, transporte individual, aéreo, depois ônibus e finalmente transporte ferroviário de tiver. E esse TEP aqui, toneladas equivalentes de petróleo. Uns vídeos atrás eu falei, né, de uma unidade de energia, né, que é usado, né? Então aqui, toneladas de equivalentes de petróleo sobre 1 milhão de passageiros vezes quilômetro, tá bom? Bom, se transporte passageiro tem essa dinâmica, de carga não deve ser diferente, tá? Não sei se aparece aqui, aqui ó, aconteceu a mesma coisa. Transporte de carga rodoviário ganha do aéreo, que depois aquaviário e depois ferroviário, tá? Vou voltar como está aqui. Evolução da eficiência dos veículos leves. Lógico que os motores mais novos tendem a ser mais econômicos, só que isso não adianta muito se as pessoas começam a procurar carros mais pesados, em vez de ter um carro leve, substituir o carro leve por uma picape. E aí, claro, né, que vai gastar mais combustível, né? Então, essa eficiência quilômetros por litro, ele não, assim, leva em consideração, por exemplo, veículos leves, mas é veículo leve 1.0, 1.6, qual marca, tá? Uma coisa muito importante, carros dedicados, isto é, carros que utilizam apenas o combustível, eles sempre são mais econômicos. Por quê? Porque os motores foram desenvolvidos especificamente para aquele combustível. Então, os motores, as propriedades dos motores, como por exemplo, taxa de compressão, que é um dos mais comuns, eles são assim ajustados para aquele combustível, garantindo o quê? Uma maior eficiência possível. Agora, quando você coloca o motor flex,
cuja vantagem, como o próprio nome diz, ele é flexível, podendo colocar etanol ou gasolina. Quando você coloca o carro flex, há um prejuízo da eficiência. Por quê? Porque não dá para projetar o motor para obter, digamos, o maior desempenho possível de um combustível ou outro. Então você acaba fazendo uma adaptação para, na medida do possível, atender os dois combustíveis, etanol e gasolina. Por exemplo, taxa de compressão. A taxa de compressão do etanol é maior que a da gasolina, em torno de 12, 11, 12, ao passo que da gasolina a taxa de compressão é 8. Bom, para quem não sabe, o que é taxa de compressão? É a relação entre o volume da câmara de combustão, quando o pistão está no ponto morto inferior, porque faz esse movimento alternativo, né? Quando está no ponto morto inferior, né, que obviamente o volume é maior, e o ponto morto superior, quando o volume acima do pistão é menor. Quanto maior o deslocamento, maior ao ponto de a taxa de compressão. E quanto maior a taxa de compressão, maior é o torque. E dependendo da situação, né, isso até contribui aí para o aumento da eficiência. Por esses outros motivos que os motores a diesel são mais eficientes que os motores ciclo Otto. Por esses outros motivos que tem gente que prefere carro a diesel do que carro a gasolina, por ser mais econômico. Embora o motor seja mais caro, a manutenção seja mais cara, mas para quem anda bastante, vale a pena. Aí o que vocês estão vendo aqui? A eficiência dos carros, eles sempre tendem a ter leves aumentos, né? Aí, por exemplo, cadê gasolina? Gasolina C, tipo C, isto é motor apenas a gasolina. Tem tido aí uns aumentos, umas quedas. Umas quedas também é devido aí a crises econômicas, quando as pessoas compram menos carro, então a idade média dos carros torna-se maior. Enquanto maior a idade desse carro, com o passar do tempo, o motor perde seu desempenho, pode abaixar a eficiência, consumir mais combustível. A não ser que, quando faz aí as devidas manutenções, isso ajuda um pouco. Então, o que vocês podem observar aqui? A eficiência tem caído aqui um pouco na gasolina C, mas está sempre nesse mesmo patamar. E no caso do etanol hidratado não é diferente. Sempre eficiência mais baixa do que a da gasolina, eu falei no vídeo anterior. Só que aí começou a aparecer os carros flex. No começo, vocês estão vendo, né, que ambos, né, carro flex usando gasolina e carro flex usando etanol, as eficiências eram mais baixas. Por quê? Comparando um carro novo dedicado a etanol, carro novo dedicado apenas a gasolina e os carros flex em geral são menos eficientes, por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Que é um motor adaptado para dois combustíveis e não dá para obter o melhor desempenho quando é flex, né? É aquela história, uma pessoa pode ser inteligente numa atividade, mas não muito na outra. Enquanto outra pessoa é um pouco bom e um pouco de tudo. Onde eu quero chegar? É muito difícil ser melhor em tudo, né? E os carros flex acontece isso. Eles têm a vantagem de atender dois combustíveis, mas têm a desvantagem de ser menos eficientes nos seus respectivos combustíveis. É isso que está aparecendo aqui. Mas com o passar do tempo, foi diminuindo as vendas dos carros dedicados apenas a um determinado combustível, a ponto que no Brasil agora só produz carros flex. E aí, atualmente, como não fabrica mais carros não flex no Brasil, os carros dedicados os que não são flex, eles têm uma idade média maior. Então, por exemplo, o carro apenas a gasolina, em geral, são carros bem mais antigos do que os carros flex, cuja média de idade é bem mais baixa. E aí, qual é a consequência, gente? A consequência é que a eficiência dos carros flex média torna-se maior. Tá? Porque, por exemplo, aqui em 2012, vamos supor, é uma idade média de 8 anos. Então pega carros aí uma média aí de 2004, vamos supor. Até um pouco depois. Ao passo que carros dedicados têm uma média de idade bem maior. Tá? Por isso que atualmente os carros flex, que possuem uma média de idade menor, são mais eficientes que os carros com combustível único, cuja média é muito maior, com exceção dos carros importados, aí carros de luxo, por exemplo.
tá? Ou carros muito específicos. E aí cai numa situação que eu queria falar para vocês o seguinte. Eu prometi no vídeo anterior, agora eu vou falar. No Brasil, em um certo ponto, ele é muito engessado porque todos os postos, sem exceção, tem que ter etanol à disposição para venda. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem alguns combustíveis mais específicos que são vendidos não sempre em todos os estados. Porque envolve questão logística, de disponibilidade de insumos, viabilidade econômica. No Brasil, né, vamos falar alguns estados, devido às longas distâncias percorridas no transporte da gasolina e no transporte do diesel do petróleo, compensa utilizar combustíveis renováveis. Por exemplo, no Mato Grosso. Norte do Mato Grosso, para ser mais preciso, Centro-Norte, onde há várias usinas de biodiesel, é o estado maior produtor de diesel do Brasil, por ser também, entre outros motivos, né, o maior produtor de soja. Então, os deslocamentos da soja até uma fábrica que esmaga grãos, aí pega o óleo, leva a usina de biodiesel, as distâncias são muito menores do que da refinaria até essa região. Aí tem que percorrer aí 2.000 quilômetros ou até mais que isso. Então é lógico que a gasolina fica muito, muito, muito mais cara que o etanol e o diesel fica bem mais caro que o biodiesel. Só que no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, os postos vendem, né, diesel com 12% de biodiesel. Na verdade, era assim até no passado. Agora, tem o conceito de valor máximo e valor mínimo. Eu falei por tanto tempo 12%, só que agora é 12% no mínimo, 15% no máximo. No ano que vem pode ser 13% no mínimo, 16% no máximo. Então, permite-se agora uma flexibilidade um pouco maior do teor de biodiesel no diesel mineral. Mas essa flexibilidade não tem no etanol, é 27,5% de etanol na gasolina, com uma diferença aí de, eu não lembro, desculpa, se é 0,25 mil por cento para mais ou para menos. Aí é questão aí de erro de leitura dos equipamentos que contabilizam, né, o teor de etanol na gasolina. Tá? Isso é erro de contabilização no laboratório. Mas no caso do biodiesel, é pensando nos estados onde compensa colocar mais biodiesel por ser mais econômico. E a diferença de desempenho, né, dizem algumas pesquisas, entre o diesel puro e o biodiesel puro, não é tão grande se colocar gasolina pura ou etanol puro. Se, por exemplo, em alguns postos vendesse biodiesel puro, talvez falariam, a diferença de desempenho é 10%. Então, se, por exemplo, o preço do biodiesel for 90% ou menos em relação ao diesel mineral puro comum, aí sim compensaria comprar biodiesel. Isso funcionaria se tivesse algum posto no Brasil utilizando biodiesel puro, mas ainda não é permitido. Mas quem sabe no futuro? O grande problema, na minha opinião, é que o mercado do automotivo não respeita as potencialidades de cada local, de cada região. Por exemplo, no estado de São Paulo, poderia ter um incentivo maior a, a comercialização de carros com motor exclusivo a etanol, visto que no ano inteiro compensa colocar etanol. Imagino que a grande maioria dos paulistas coloque etanol. Imagino, né? Porque, por exemplo, carro flex, né, recomenda quem coloca só etanol, de vez em quando colocar um pouco de gasolina, no inverno tem lá, é bom colocar um pouco de gasolina para facilitar a ignição, né? Tem dessas coisas. Parece que carros bem mais novos não tem mais disso, ouvi dizer. Então, o que acontece? Poderia ter uma maior diversidade de veículos, no caso dos carros leves. A indústria automotiva brasileira poderia voltar a produzir carros movidos apenas a etanol, atendendo principalmente a mercados onde ele é viável. Estado de São Paulo, Mato Grosso, Goiás em especial. Por quê? Porque a eficiência aumentaria. Usando as tecnologias modernas de hoje, motores mais modernos, motor de 3 cilindros, comando variável de válvulas, injeção direta, turbo e assim por diante, mas
com uma taxa de compressão maior, dedicado a exclusivamente ao etanol hidratado. Aí, com certeza, a economia seria maior e as pessoas consumiriam menos. Seria mais econômico do que, sem dúvida, que usar etanol e carro flex, né? A não ser quando uma pessoa viaja muito, vai sair de São Paulo, vai para, sei lá, Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, enfim, talvez Rio de Janeiro, Espírito Santo, por exemplo, aí compensa ter carro flex. Porque no estado, numa região, compensa colocar etanol, atravessa a divisa, vai para outro estado, coloca gasolina. Ou, em caso extremo, Rio Grande do Sul, região norte do Brasil, um carro dedicado usando apenas gasolina. Por quê? Porque nesses estados o uso do etanol é praticamente inviável. No caso do uso do biodiesel, poderia ser a mesma coisa. Em algumas regiões, ter veículo apenas a biodiesel. E aí começar a comercializar nos postos biodiesel puro. Claro que tem uma coisa especial também. O biodiesel, na verdade, é uma mistura de substâncias cuja composição varia dependendo da matéria-prima. Eu não vou entrar em detalhes aqui, parece até clichê, que eu vou falar milhares de vezes. Tem uma disciplina específica que eu falo sobre a composição do biodiesel, dependendo da matéria-prima. Então, tem matérias-primas que são mais adequadas para regiões de clima mais quente e outras para climas mais frios. Ponto. Então, tem regiões onde a viabilidade econômica do biodiesel é maior. Então, por exemplo, o norte do Mato Grosso poderia ter caminhão apenas a biodiesel. Ou, pelo menos, ter um teor de biodiesel maior em relação ao diesel mineral. Sei lá, meio a meio. Com isso, estimularia, com todas essas medidas que eu falei, tanto para o etanol quanto para o biodiesel, estimularia ainda mais a produção e o consumo dos biocombustíveis, diminuindo a dependência comercial da gasolina e principalmente do diesel mineral. Então, primeiro, aumentar o teor dos biocombustíveis na medida do possível. E segundo, priorizar economias locais, dando a possibilidade do retorno do carro etanol puro, ou também da gasolina, apenas a gasolina, e no caso do biodiesel, porque eu falo isso porque existe no comércio, mas em outros países, caminhão apenas a biodiesel. Por exemplo, a Vale, que tem lá, tem 3, né? Tem locomotivas. Tem algumas locomotivas que usam biodiesel puro. Tá? Tem, por exemplo, usinas de produção de biodiesel usando sebo bovino, associadas a frigoríficos. Tem uma em Lins, no interior de São Paulo, e que produz biodiesel para os seus próprios caminhões. É um mercado aí daqui, não é regulado. Como assim não é regulado? O produtor de biodiesel, vamos supor, o produtor de biodiesel do sebo bovino, o produto que ele gera, ele vai direto para o consumidor. Mas se der algum problema, não é protegido pela Agência Nacional do Petróleo. Então, quando fala em mercado não regulado, entre em contato com a Agência Nacional do Petróleo, forma que é um biodiesel para um mercado específico, um nicho de mercado, mas não tem a preocupação, né, de apresentar, né, fazer ensaios laboratoriais, tal, porque não vai ser vendido para os postos, vai ser vendido exclusivo para um cliente. Vai direto para o consumidor. E aí, se tiver algum problema, vai ter que acionar a justiça, mas enfim. Né? Evolução de consumo de combustíveis por veículos leves e ônibus. Diminuiu consideravelmente o consumo da gasolina A, que é aquela gasolina que sai da refinaria, que vai misturar com etanol e vira gasolina C. Aumentou consideravelmente a participação do etanol hidratado. Tá? Mas na década de 80 era maior. Tá bom? E, enfim. Bom, já mostrei isso aqui para vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, né, é a questão do transporte coletivo. Em grandes cidades, regiões metropolitanas, né, aquela comparação, por exemplo, entre ônibus, trem de subúrbio e metrô. É lógico que trem de subúrbio e metrô, que são, em geral, né, alimentados por redes elétricas, é lógico que esses meios de transporte, apesar de serem bem mais caros, consomem menos energia por passageiro quilômetro rodado. Tá? Frota de caminhões estimada por idade dos veículos. Aqui, gente, por exemplo, 2012, 2015, teve um programa de estímulo à aquisição de caminhões novos. Por isso que
A idade média aqui nessa região aqui diminuiu consideravelmente. Em compensação, depois acabou esse estímulo e aí a quantidade de veículos, né, cuja frota é bastante nova, diminuiu. E aí aumentou dos outros de 3 a 7 anos, de 7 a 11 anos. Então a idade média entre 2011 a 2014 se tendeu a mais para ter uma idade menor, mas depois, infelizmente, aumentou. Por quê? Porque daqui para baixo houve uma queda muito grande na compra de caminhões novos. Um dos motivos, a partir de 2014 entrou no mercado um caminhão com algumas tecnologias embarcadas visando minimizar a emissão de NOx, o que tornou o caminhão mais caro. E isso foi anunciado previamente, por isso que teve uns picos aqui em 2013 aí que aumentou bastante, né, depois despencou. E é isso que eu queria falar para vocês, né, que nos postos é vendido o quê? O diesel S10, que é 10% 10 ppm de enxofre, e diesel S250, com teor maior de enxofre. Esse diesel com teor maior de enxofre é 10 centavos de real mais barato por litro. Só que é mais indicado para caminhões mais antigos, até 2013, 2014. E o S10 é mais indicado para caminhões de 2014 para frente. Por isso que assim, nada impede um caminhão mais antigo usar diesel S10. Nada impede. Mas é totalmente desaconselhável o caminhão mais novo usar um diesel com teor de enxofre maior. Tá? Tanto que uma parte dos postos tem o diesel e tem o outro, S10 e S250. E aí tem o diesel S1800, que tem mais enxofre, que é dedicado apenas à aplicação agrícola e locomotivas de trens, né? Mas a tendência no futuro é ter apenas o S10, 10 ppm de enxofre. Só de curiosidade, no diesel S1800, que é para aplicação agrícola e locomotivas, ela tem, faz uns cálculos aqui de cabeça, 0,18% de enxofre. Tá? E esses caminhões mais novos de 2014, ele tem duas principais tecnologias. Uma chama recirculação parcial dos gases, uma parte dos gases de exaustão volta para o motor. E também tem uma tecnologia chamada SGR, que chama redutor catalítico seletivo, que é o tipo de um catalisador que é embebido com Arla 32, eu explico o que é isso. Ele molha esse catalisador permitindo uma reação química onde a conversão do NOx em N2. N2 é o gás nitrogênio, né, que tem na atmosfera, 79% da atmosfera. O Arla 32 ele é composto por 32,5% de ureia, o resto é água, é uma solução. Então os caminhoneiros têm que comprar o Arla 32 de vez em quando e encher um tanque específico de Arla 32. Tá? Para diminuir as emissões de NOx, mas diminuir assim mais de 90%, uma queda brutal. Tá bom? Consumo médio de combustível dos veículos leves. O consumo é maior em países como Canadá e Estados Unidos porque eles têm carros grandes, né? Uma parte deles tem carros grandes, picapes, wagons, etc. Ao passo que Índia, Japão e alguns países da União Europeia, eles possuem carros pequenos, como Smart, que é o Cinquecento, desses de 2 lugares, carros pequenos para facilitar o deslocamento nas cidades. Que, por consequência, são carros mais leves. Aí já no caso Brasil, está igual a China, a Argentina e o Chile um pouco acima. Por quê? É aquela situação que tem gente que compra carro muito pesado apenas para andar para lá e para cá. Questão de gosto, questão de prazer, né? Prazer de ter um carro pesado, por exemplo, né? Então é isso. E, bom, eu estou falando, né, no Brasil, os postos em geral tem etanol hidratado, gasolina tipo C, diesel S10, um diesel tipo B S10 contendo 12% de biodiesel, diesel S500, não, 250, desculpa, contendo também 12% de biodiesel, que todo diesel vendido no Brasil tem que ter 12% de biodiesel, por enquanto. E toda gasolina tem que ter 27,5% de etanol. E todo etanol tem que ter no máximo 7% de água.
Se fosse possível vender apenas etanol anidro, tudo bem, mas o etanol ele é altamente higroscópico, ele absorve água. Só que existem algumas iniciativas. Ah, desculpa, vou falar sobre isso depois. Aqui, ele mostra o quê? Predominância dos tipos de veículos. Eles estão vendo que no Brasil, em torno de 60% a 70% dos carros que tem por aí, né, é carro flex. Isto é, o maior mercado do mundo é do Brasil, de carro flex. Ah, tem alguns nos Estados Unidos, Canadá, ok. Porque lá tem gasolina pura, mas também tem o E85, que eu tinha falado anteriormente. Vamos lá. Em alguns países, como Índia, alguns da União Europeia, que me diz quais são. Ah, tá aqui, ó. Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Metade dos veículos são movidos a gasolina. México também. Argentina e Chile têm mais ou menos as mesmas características. Tá? Só que na Índia, nesse país da União Europeia, usam muito carro a diesel, que é o carro mais caro, porém mais econômico. É que é naquela questão, se você usar pouco carro, compensa usar gasolina. Se usar muito carro, compensa usar o carro a diesel. Aí no Japão, está crescendo o mercado dos carros híbridos. O que é carro híbrido? Aquele que tem motor de combustão interna, que queima etanol, gasolina ou diesel, o que seja, mas também tem motores elétricos. Tá? Isto é, tem tanto eletricidade quanto combustível líquido para o acionamento do carro. Né? Aí tem carro híbrido, que aproveita a frenagem para recuperar energia, tornando o carro mais econômico, embora seja muito mais caro ainda, né? Se procurar e ver os preços, vocês vão descobrir, vai levar um susto. Aí, por exemplo, um carro convencional, 15 quilômetros por litro de gasolina, um carro híbrido chega uns 22, 25. Por quê? Porque quando o carro freia, lombada, semáforo, por exemplo, durante a frenagem, a energia mecânica proveniente da frenagem, né, ela é convertida em energia elétrica. Por quê? Porque o mesmo motor elétrico que aciona o carro quando acelera, ele tem a função geradora, que na frenagem, né, a velocidade das rodas diminui, então eles conseguem converter aquela energia mecânica em energia elétrica e alimenta o banco de baterias, né, energia química. A grande vantagem, quando a gente está no semáforo, geralmente nós ficamos menos de um minuto. Só que não compensa desligar o motor, porque só compensa desligar o motor de combustão interna e ligar de novo se o carro ficar no mínimo um minuto parado. Mas semáforo geralmente é menos de um minuto. Vamos supor uma parada, né, de um carro que vai numa balsa ou tem alguma obra no meio do caminho e fica 5 minutos parado. Aí sim compensa desligar o motor. Agora, um carro híbrido, ao frear, até parar, o motor de combustão interna desliga. E aí, quando a pessoa acelera, o que é acionado são os motores elétricos. E aí, aquela energia, boa parte daquela energia que você recuperou com a frenagem, vai ser usado para a aceleração do carro. E aí, depois de um tempo, volta a ligar o motor de combustão interna. Aí sim compensa deixar o motor de combustão interna desligado por pelo menos 2 minutos. Tá? Aí tem os carros plug-in, que é a mesma coisa que o híbrido, só que com a possibilidade de conectar a rede para abastecer de energia elétrica o seu banco de baterias. Geralmente são carros mais econômicos ainda, com banco de baterias maior e com motores de combustão interna menores, porque plug-in dá-se prioridade ao uso da eletricidade. De novo, o carro híbrido usa mais o motor de combustão interna do que o motor elétrico. O plug-in não. Usa mais o motor elétrico. E aí, quando acaba a bateria do carro, aí liga o motor de combustão interna, mas é para fim assim, emergencial. Geralmente, os motores de combustão interna para carros plug-in são menores. Nas devidas proporções, vamos supor o carro motor 2.0. Plug-in seria o motor 0,8, por exemplo. O que é 2.0? 2 litros, que é o volume, que é a soma dos volumes dentro das câmaras de combustão. Quanto maior o volume, né, quanto maior esse valor, maior a potência do carro.
Tá? Motor 1.0, por exemplo, a soma de todos os volumes das câmaras de combustão dentro daquele motor tem que ter 1.000 litros ou 1.000 cilindradas. Só que, em alguns países, existem umas iniciativas, né, mas ainda em caráter de pesquisa, de uso do hidrogênio, até mesmo o uso do gás liquefeito de petróleo. No passado, no Brasil, alguns carros usavam de gás liquefeito de petróleo, só que era crime ambiental, proibido por lei, né? Eu confesso que o tio meu já falecido era taxista e até na década de 80 eu lembro que chegou a mostrar um botijão de gás de cozinha no carro dele, adaptado, porém legal, né? Mas nada impede no Brasil voltar assim, ter, né, de uma forma legalizada, né, carro movido a esse combustível, que é propano e butano, tá? Terá suas vantagens. Aí tem o conceito de carro elétrico, por exemplo, a China é que tem o maior número de veículos no mundo, mas a maior porcentagem está na Noruega. Gás natural, parece que a Argentina, se não me engano, é o campeão mundial, se não me falha a memória, mas tem gás natural no Brasil, na Itália, Paquistão, Estados Unidos, Canadá também. Tá bom? Então é o seguinte, no Brasil mesmo, apenas alguns lugares têm eletropostos para carro elétrico. Hidrogênio ainda está em pesquisa, GLP acho que nem tem. Gás natural tem mais onde tem gasodutos, Rio de Janeiro, que é o campeão nacional, São Paulo, enfim, Curitiba, Porto Alegre, talvez Florianópolis, e assim por diante, algumas cidades do Nordeste, talvez. Vantagem de investir nesses insumos energéticos veiculares é a busca da maior eficiência e menores custos de operação e manutenção. Como falei, nos Estados Unidos há alguns insumos energéticos para veículos, né? O estado que lidera é o estado da Califórnia, que tem aí quase mais de 6.000 postos com esses insumos alternativos. Propano é aquele gás que eles usam para cozinha, fazer aqueles pratos como creme brulee, aqueles pratos onde tem a queima do alimento no prato, né, aqueles bujõezinhos. Gás natural liquefeito, porque a gente tem o conhecimento, né, do gás natural em estado gasoso, mais especificamente comprimido, né, em torno de 180 bar, 180 atmosfera. Mas em alguns lugares há pesquisas envolvendo gás natural liquefeito, estado líquido. A grande vantagem, ocupa menos espaço, só que o consumo de energia para transformar em líquido é muito maior, porque envolve aí modernos sistemas de refrigeração. Há pesquisas com hidrogênio, a maioria das iniciativas se dá para carros elétricos, né? Olha aqui o E85, 85% de etanol apenas nessa região, principalmente aqui nessa região centro-norte dos Estados Unidos, onde a maior produção de etanol de milho e B20. Mas mesma coisa, apenas como nicho de mercado, apenas em alguns lugares vende o B20. Ao contrário do Brasil, né, que quase todo o biodiesel vai para misturar com o diesel mineral no Brasil inteiro, tendo aí o B12. Tá? Aqui, ó. Bom, o conceito de carro híbrido e plug-in eu falei para vocês, né? O plug-in você permite conectá-lo para carregar, né? Aqui, por exemplo, o carro híbrido, esse laranja aqui é combustível convencional, gasolina, etanol, né? No Brasil, o primeiro país do mundo que está vendendo carro híbrido flex, né? Onde pode colocar etanol. Mas aquilo que eu falei para vocês, a prioridade é maior para motor de combustão interna, no carro híbrido. E aí tem motor elétrico que usa energia elétrica produzida por ele mesmo, com a frenagem. Agora, plug-in, você pode colocar o carro na tomada, vamos supor, você vai dormir e deixa lá a noite inteira carregando, 8 horas, por exemplo. São carros mais caros que o híbrido, sem dúvida, porque o banco de baterias é maior, né? Então a prioridade é maior. Para os motores elétricos, acionando os motores de combustão interna apenas quando falta energia elétrica, situações emergenciais. E o mais caro de todos, o carro puramente elétrico. Tá? O ideal, tanto para carro elétrico a bateria, quanto também para híbrido plug-in, são os curtos deslocamentos, porque a autonomia dos carros elétricos são ainda menores
que dos carros movidos a carros convencionais, que é apenas motor de combustão interna. Carro a bateria tem autonomia aí, vamos colocar uma média, 250 quilômetros. Então é mais para trajetos urbanos ou não tão longos assim. É que é naquela história, né? Vamos supor que você vai andar de uma cidade a outra 1.000 quilômetros. Aí você acorda de manhãzinha, anda um pouco, 250 quilômetros depois, para no posto, eletroposto, só que tem que deixar por horas. Tudo bem, existem tecnologias que conseguem carregar até 80% no período de, se não me engano, meia hora. Aí ajuda bastante. Mas são equipamentos especiais, não é para ter em casa. Quer dizer, até dá, mas fica muito caro. Aqui, ó, elétrico a bateria, também conhecido como puro elétrico, usa apenas a energia da bateria e precisa ser carregada. Não emite poluentes, né, no local, mas aquela grande questão. E a fonte de energia elétrica é poluente? A grande vantagem do carro elétrico é que ela não polui no local onde é usado, especialmente as cidades, o centro das cidades. Mas se imagina, energia elétrica vindo da queima do carvão. Aí, dependendo da situação, pode até ser pior. Carro híbrido, como falei, combina os dois, né? Aí gera energia nas desacelerações e nas frenagens. E plug-in é um híbrido qual pode ser recarregado. Por exemplo, chega no shopping, carrega. Vai em casa, carrega. Vai no posto, que tem eletroposto, carrega. Tá? Aí, há pesquisas, né, em cima das baterias, porque a autonomia ainda é mais baixa. Então, a tendência é as baterias serem mais leves e poder armazenar mais energia. E ter uma maior durabilidade, porque o maior custo de um carro elétrico, sem dúvida, são as baterias. E depois de alguns anos, vira um grande problema, um grande passivo ambiental e um grande passivo financeiro, porque você tem que trocar as baterias depois de um certo período de tempo. É que nem bateria de celular de notebook. Vocês já perceberam que depois de um certo período de tempo, a autonomia cai. Aí você tem que carregar o celular mais vezes, notebook mais vezes, enfim. É o tal do vício. Mas estão sendo desenvolvidos baterias de diferentes materiais, com melhores desempenhos, mais baratos, mais leves, ocupando menor volume. Porque ninguém vai querer comprar um carro extremamente pesado por causa das baterias e que ocupe o porta-malas inteiro. Imagina, né? Seria absurdo. E aí que cai nessa situação, né? Que há pesquisas visando queda de custo e aumento da densidade energética. O que é a densidade energética? Energia por volume ou energia por peso. É aqui, ó, watt-hora por litro, watt-hora por quilo, tá? Como é que ele funciona, tá? E aí tem, né, os equipamentos, tudo embarcados, né? Tem freio. O que é o freio regenerativo? É aquele do carro híbrido, em que ao frear, ele converte energia mecânica e elétrica e armazenando um pouco de baterias, energia química. Aí quando você acelera, ao invés de ligar o motor de combustão interna, se liga o motor elétrico e você utiliza aquela bateria que possui energia recuperada. No carro, as baterias pesam a partir de 250 quilos e ficam alojadas no assoalho, que é questão de equilíbrio do carro, de abaixar centro de gravidade, enfim. Né? Quem é engenheiro mecânico sabe explicar melhor. Né? O inversor, que está escrito aqui, né? Ele recebe corrente alternada e converte em corrente contínua, mas olha só, nada impede também de ter um carregador que leva para o carro corrente contínua. Porque muitas vezes você pega a energia elétrica da rede, que é corrente alternada, e aí tem que converter corrente contínua para alimentar o banco de baterias. Só que se você tiver, por exemplo, módulos fotovoltaicos na tua casa que gera corrente contínua, não precisa gerar corrente alternada e depois gerar corrente contínua de novo. Vai direto para o carro. Esse diagrama, o que significa? Ele mostra as emissões, gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado. Sem dúvida, o maior é da gasolina pura, que tem na Europa. E claro que a tendência, né, com o passar do tempo, é diminuir essa poluição. Os carros vão ficando mais eficientes. Só que você vai comparar, por exemplo, carro etanol, ele polui muito menos. Aí alguém pergunta, mas por que não é zero? Etanol é totalmente renovável. É que consta também
As emissões indiretas, o que é isso? O caminhão que transporta a cana da fazenda para a usina e o caminhão também que transporta da usina até a distribuidora até o posto, ele usa óleo diesel. Ambos usam óleo diesel, que é não renovável. Agora, se todos eles, se exceção, usassem etanol ou usassem biodiesel, ao invés de EC45 seria zero. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Qual que mais polui? Emissões por percurso. Gasolina, seguido do híbrido fóssil. O que é híbrido fóssil? O carro apenas a gasolina, mas que regenera, recuperando, convertendo, né, energia mecânica da frenagem e energia elétrica. Aí tem o elétrico Europa. Por que matriz elétrica suja? É porque a matriz elétrica da Europa não é tão limpa quanto a do Brasil. Ao contrário do Brasil, né, que tem uma matriz elétrica limpa, é 19, mas não é zero. Se fosse na Noruega, no Paraguai, em vez de ser 19, seria zero. Porque aqui no Brasil tem usina a gás natural, usina a carvão, termoelétricas a diesel. E no Brasil, né, já tem carros híbridos flex. Então, que a emissão vai ser menor que o etanol. E vocês estão vendo que é uma tendência de queda. Tá? Aqui, por exemplo, essa folhinha que aparece aqui, por exemplo, se usar etanol de segunda geração, que é aquele que usa matéria-prima residual e, por consequência, né, a cadeia produtiva emite menos. Tá bom? E é isso. Aqui é a mesma coisa, né? Com o passar do tempo, os carros vão ficando mais eficientes. Esse aqui, gente, é um cálculo bem bacana que pode ser feito para comparar qual que é mais econômico por quilômetro rodado, gasolina, etanol ou carro elétrico. Aí você vai comparar um carro híbrido, desculpa, um carro flex, né, que usa ou etanol ou gasolina, com um carro elétrico. Aí tem alguns cálculos, né? Primeiro, a gasolina e etanol, eles têm lá o que chama de poder calorífico, é a quantidade de energia por litro. E aí, cada combustível terá seu preço, como vocês estão vendo aqui, eletricidade também. Aí converte, né? Aqui está até errado, é K minúsculo, W maiúsculo, não tem essa barra. Então converte quilowatt-hora por joule, né? Para ter aí usar joules também, tanto em gasolina quanto em etanol. E aí no final das contas vocês vão ver que aqui, por exemplo, a gasolina, por energia, ela é mais barata, um pouco mais barata. Mas a diferença no final das contas, né, por megajoule, gasolina, etanol e eletricidade, a diferença de ambos é pequena. Só que o motor elétrico, ele é muito mais eficiente, uma eficiência de mais de 90%, ao passo que o motor a gasolina tem uma eficiência muito mais baixa. Por isso que no final das contas, por quilômetro rodado, o carro elétrico ele é mais econômico. Tá? E aqui neste exemplo, o etanol é um pouquinho mais barato que a gasolina, quase nada, por quilômetro rodado. Então, onde eu quero chegar, apesar de ser mais caro, o carro elétrico, por quilômetro rodado ele é muito mais econômico. Então, falo aí de que gasta 2 a 5 vezes menos por quilômetro rodado do que a gasolina, por exemplo. Mas claro que depende do lugar. Então, a grande vantagem é a sustentabilidade financeira, mas compensa para quem? Para quem anda muito, mas muito mesmo, tá? Porque é muito, muito, muito caro ainda o carro elétrico. Mas mesmo assim, alguns países estão adotando iniciativas de estímulo, né, o carro elétrico, o carro híbrido e, por consequência, programas para acabar com o motor a gasolina e motor a diesel. Por quê? Porque apenas alguns poucos países no mundo que tem carro flex, onde pode usar o etanol. Alguns estados têm possibilitado, né, a isenção do IPVA. Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe. Isenção do IPVA para carro elétrico. E redução parcial em Minas, São Paulo e Rio. Em 2016, dispensa do rodízio de carros para veículos elétricos. O que é o rodízio? Segunda-feira, não pode dar carros com final 0 e 1. Terça-feira, finais 2 e 3, assim por diante. Para quê? Para inibir o uso do carro. Porque quem andar com o carro no dia errado, por exemplo, final 6 às quartas-feiras, ele pode ser multado. Pode não, vai ser multado. Ainda mais São Paulo que
As multas funcionam muito bem, né? Multa-se bastante. E aí o que acontece? Na Cidade do México, fizeram isso antes, né? Então, a política dos rodízios paulistanos da cidade de São Paulo é inspirada da cidade do México. Só que o que acontece? Na cidade do México, que é um país que os carros são muito mais baratos que do Brasil, o povo começou a comprar o carro do rodízio, que muitas vezes é um carro mais barato e que polui mais. Tá? Também porque, assim, não vou falar do México, vou falar do Brasil. Muitos que pegam carro andam sozinhos, dificilmente dão carona. É algo mais cultural, na minha opinião. Tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, apenas alguns exemplos de uma iniciativa que está sendo tomada, mas é de estágio embrionário, de uso da bioquerosene. O que é bioquerosene? É uma querosene, né, de origem biológica. Da mesma forma que o etanol e o biodiesel, você pode produzir bioquerosene usando matérias-primas de origem vegetal ou animal. Mas ainda está começando. E aí existem várias rotas tecnológicas, né, várias formas de produção da bioquerosene, usando gorduras, óleos, graxas, resíduos agrícolas, resíduos sólidos, e assim por diante. Tá? Aí já existem algumas iniciativas, companhias aéreas, tá? Uma companhia aérea vai estar fazendo uma viagem de um lugar tal, com 10% de bioquerosene. Da mesma forma que o etanol e gasolina e diesel, a querosene, querosene mineral, até a bioquerosene também, e o biodiesel também são uma mistura de diversas substâncias. Mas, claro, na medida do possível, o biodiesel tem que ter praticamente as mesmas propriedades, características muito, muito próximas ao diesel mineral. Bioquerosene com a querosene. Para quê? Para que os usuários não tenham problemas no seu uso, como, por exemplo, vamos supor, caminhão. Apesar disso tudo, existem relatos, por exemplo, mas não estou dizendo que tem a ver com biodiesel. Troca de filtro de combustível mais frequente, limpeza de válvulas mais frequente e desempenho menor. Há relatos por parte de caminhoneiros que isso tem acontecido. Mas não dá para saber exatamente se é por causa do aumento do teor de biodiesel. Pode ser, mas também pode não ser. Apesar do biodiesel ser mais ecologicamente aceito, a única coisa que emite mais com biodiesel emite mais NOx. Mas de resto, é só vantagens. Muito menos matéria particulado, não emite enxofre, né, porque tanto o etanol quanto o biodiesel não tem enxofre. Não emite menos monóxido de carbono, emite mais dióxido e menos monóxido. Por quê? Porque o biodiesel tem um pouco de oxigênio. E quanto mais oxigênio, que é o que tem bastante no biodiesel, quer dizer, que tem um pouco mais no biodiesel e no etanol, quanto mais oxigênio, mais puro é o ar. Tá? Aqui, gente, vamos produzir mais biocombustíveis. O que fazer? Existe um programa que está começando agora, que é chamado RenovaBio, que visa monetizar, visa aumentar o faturamento de indústrias que produzem biocombustíveis pelo fato de serem empresas geradoras de serviços ambientais. Como assim? Como eles produzem combustíveis que poluem menos, então existe um esquema bem recente, que ainda está em desenvolvimento pleno, para ter o desenvolvimento pleno, para que as usinas ganhem dinheiro com emissões evitadas. Como assim? Quanto mais eficiente uma empresa, quanto mais eficiente uma usina, mais dinheiro ela pode ganhar, porque vai ter mais emissões evitadas. Como assim uma usina eficiente? Que gera menos CO2 equivalente por exemplo, etanol, por volume de etanol gerado. Isso acontece em muitas usinas com alta eficiência. Até mesmo usinas em que tem caminhões movidos a biocombustíveis. Por exemplo, biodiesel, até mesmo biometano. Então, quanto mais renovável a cadeia produtiva, menor a emissão equivalente, aí maior é a renda. Então, além de uma usina, até mesmo uma indústria uma usina sucroenergética,
Além dela ganhar com venda do etanol, açúcar, eletricidade, também pode ganhar com crédito com esses créditos. São como se fossem créditos de carbono. Decorrente a fato de ter deixado de emitir emissões, por quê? Porque com a produção de etanol, deixou de produzir e consumir gasolina. É isso. Com o biodiesel é a mesma coisa. Com o fato de produzir mais biodiesel, vai diminuir o consumo do diesel mineral. Então, esse é o conceito de emissões evitadas. O quanto de emissões evitadas em 2019? Aí, por exemplo, etanol hidratado, 26 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Etanol anidro, biodiesel e bioeletricidade. Bioeletricidade que? Proveniente da queima da biomassa e do uso do gás dos aterros sanitários. Tá? Aqui, por exemplo, as emissões médias, né, para cada combustível. Aqui, por exemplo, biodiesel, uma média de 70,7 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Lógico que é muito menor que o diesel mineral, mas por que ainda não é zero? Porque usa metanol, que vem do gás natural, e também porque para transportar soja até para esmagar, indústria esmagadora. E de indústria esmagadora até a usina de biodiesel vai produzir óleo, usa diesel mineral. É mais um transporte. Etanol anidro hidratado, emissão equivalente menor, também porque a colheitadeira de cana usa diesel mineral, os caminhões também. Tá bom? E aí o programa do RenovaBio, eles disponibilizaram uma moeda chamada CBIO. O que é CBIO? É uma moeda virtual, digamos, né? Não é palpável, em que ela é cotada em bolsa de valores e o valor vai de acordo com a lei da oferta e da procura. Quanto maior o número de empresas produzindo biocombustíveis, menor é o valor do CBIO, porque são mais empresas interessadas em ganhar dinheiro e aí o preço tende a cair. Agora, num determinado momento, se tiver menos empresas interessadas em vender o tal dos CBIOs, o preço tende a subir. Por enquanto, nem todas as usinas estão aptas a vender CBIOs. Quem que estão aptas? Usinas sucroenergéticas, usinas de biodiesel. E também empresas, uma ou outra, né, que produz biogás para produzir biometano ou para queimar para gerar energia elétrica. Mas a maior parte dos serviços ambientais ofertados, né, comercializados por meio de CBIOs, é mais por parte de usinas de açúcar e etanol, tá? Que gera mais emissões evitadas. Então a tendência, né, dessa CBIO crescer, né, dessa moeda aumentar, e com isso, né, sempre está alterando aí o preço, né, do valor do CBIO. O que é CBIO? É uma moeda em que é o valor em reais por tonelada de CO2 evitado. No final das contas, isso pode contribuir para uma queda de 1 a 5 centavos de real por litro de etanol. O que pode ser o essencial diferencial, né, para tornar viável economicamente o etanol em comparação à gasolina. Tá? Então, o usineiro ganha dinheiro com as emissões evitadas. Vamos supor, o cara produziu tanto de etanol em um período de um ano. Então, ele deixou de emitir tantas toneladas. E aí multiplica pelo valor no momento em que houve a negociação. Tá? Porque no momento que houve a negociação, o valor, vamos supor, R$15 por CBIO. Isto é, R$15 por tonelada de CO2 evitado. E como é que eu faço para ter emissão evitada de 1 tonelada? Tem que consumir tanto de etanol. Alguns litros, sei lá. Tá? Aqui só um esquema, né? Bom, de novo, e a tendência, né, é crescer à medida que vão surgindo, vão oficializando, né, o ingresso de mais usinas que produzem etanol, biodiesel, biogás e biometano. E eletricidade também. Nada impede. À medida que vai entrando mais empresas interessadas em ganhar dinheiro com isso, né, vai aumentando aqui, ó, emissão de CBIOs, né? Então, só ver uma coisa aqui, desculpa. Aqui está até explicando até melhor. Média, né, do valor, né, R$20 por CBIO, valor negociado até dia 29 de julho, desde o começo do ano 2020, quase 3 milhões de reais. Tá?
É isso, né? O que mais? Tem que falar alguma coisa? Ah, lembrei. Até agora foram emitidas algo em torno de 1.200.000 CBIOS, né? Mas quando fala emitir, é a empresa demonstrar interesse, mas ainda poucos receberam. Quer dizer, até julho, né? De julho para dezembro de 2020, eu não sei o que aconteceu. Mas como é um negócio novo, então apenas algumas poucas empresas começaram a receber dinheiro em cima disso. Então foi emitido mais de 1.200.000, mas por enquanto apenas 142.000 foram consolidadas, né? Mas isso é questão de tempo, tá? Perspectivas para a curto prazo. Instalar mais usinas de etanol, que produz também açúcar e bioeletricidade, por consequência também CBIOS, com possibilidade aí também de maior exceção do biogás, né? Aproveitar mais do biogás de aterro, produzir mais biogás de dejetos suínos, de tratamento de esgoto, aumentar o teor de biodiesel e estimular o uso do bioquerosene, embora mesmo que esteja em estudos ainda, tá? Então, por enquanto é isso, tá? Se falando aí de sustentabilidade ligado aí ao setor do transporte, tá? Só para terminar, à medida que vai disponibilizando mais usinas, né, que produzem biocombustíveis aqui nesse mercado do RenovaBio, né? RenovaBio é o programa, né, de estímulo, né, ao uso de biocombustíveis, a produção, melhor dizendo. E CBIO é uma moeda. Essa CBIO ela foi inspirada de um mercado que já existe há alguns anos na Califórnia, Estados Unidos, onde eles estimulam a aquisição de combustíveis que têm mais emissões evitadas, isto é, que gerem mais impactos positivos ao meio ambiente. Só que eles compram vários combustíveis diferentes, vários tipos de combustíveis para atender motor a diesel, motor ciclo Otto. E aí que entra, por exemplo, o etanol produzido por uma empresa, até mostrei no vídeo anterior, desculpa, esqueci o nome, lá do estado de Alagoas, que produz etanol de segunda geração, que eles vendem para o estado da Califórnia, só que toda empresa, né, que fornece esses combustíveis diferentões, né, alternativos, eles devem desenvolver uma análise do ciclo de vida para mostrar o impacto que a produção desse combustível causa. Como as emissões evitadas do etanol celulósico dessa usina de Alagoas as emissões evitadas são muito maiores do que os outros combustíveis, eles ganham um valor diferenciado. É que nem, por exemplo, açúcar orgânico. Por ser orgânico, ele é mais caro do que o açúcar convencional. É a mesma coisa. Então, quanto menor são as emissões indiretas e diretas, mais dinheiro ganha, maior o valor do combustível vendido. Isso no estado da Califórnia. E aí, eles chamam esse mercado de RIN, Renewable Identification Number, número de identificação do renovável. Isto é, cada combustível tem um RIN, RIN. Tá? E aí também tem esse mercado aqui dos créditos, né? Que nem aqui você viu. Tá? Só a longo prazo para dizer, né, que se realmente isso vai dar certo. Bom, vou parar por aqui, já ficou muito extenso, mas por enquanto da parte de transporte é basicamente isso, tá? Só não esquecendo, né, que, por exemplo, ainda falando de combustível, mas falando de combustível convencional, aqueles combustíveis derivados de petróleo, gasolina e diesel, e bioquerosene também. Como a gasolina, o diesel, o querosene variam sua composição de acordo com o tipo de petróleo e com o local da produção, depende da refinaria, então pode ter pequenas alterações na composição de ambos e até mesmo no desempenho, mas algo que não pode ser percebido pelo consumidor final. Por isso que sempre quando vender o combustível nos postos, a empresa distribuidora tem que pegar uma amostra e levar para um laboratório para fazer várias análises. Se der tudo certo, beleza, pode vender. Se tiver alguma falha, tem que ser devolvido e meio que retrabalhar esse combustível, né, para atender as especificações. Mas geralmente isso não acontece, com raras exceções, tá? Então é isso. Tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo.